E aí, pessoal, a quinta-feira, dia de álgebra 2, quinta ou terça, né? São os dias da matéria, tá? Eu não consegui gravar na terça-feira, mas quinta-feira gravando. Como eu havia prometido, a gente vai fazer uns exercícios. Eu vou fazer uns exercícios, né? De álgebra 2 da lista que eu havia preparado. Essa lista já está pronta desde o começo do semestre. É uma lista que é sobre todo o primeiro tópico, sobre o primeiro terço da ementa, né? Que, como está aqui no quadrinho, eu consigo... Ah, olha só, eu consigo aumentar. É sobre anéis, morfismos de anéis, ideais, quocientes, anéis polinômios. E anéis de polinômios, tá? Todos esses exercícios vão tratar sobre isso. E é uma lista bem grande que eu fiz. Então, claro que eu não vou fazer todos esses exercícios aqui no vídeo, porque não há tempo hábil para isso. E fora que eu também não faria todos esses exercícios presencialmente também. A ideia é que se pratique e tal. Haveria tempo para a gente discutir isso, mas a gente ia discutir os mais interessantes, né? Tem muita coisa aqui, por exemplo, esses primeiros exercícios, eles, mostrar que conjunto de matrizes é anel, são coisas que quem está fazendo álgebra 2 já viu em álgebra linear, por exemplo. Então, é mais coisa para ir se ajustando às notações da disciplina, para ir pegando um fôlego, para ir aquecendo o corpo. Por isso, o nome dessa primeira sessão de exercícios é alongamento. Eu não pretendo me demorar nessa parte, tá? A maioria aqui é tudo bem tranquilo. Em particular daqui, esse exercício aqui é legal. Assim, não que ele tenha algo de não trivial nele, mas ele carrega um tipo de argumento que frequentemente é usado quando você está trabalhando com domínios e coisas assim, tá? Que agora que eu estou escrevendo, deixa eu ver se eu consigo fazer isso aqui. Rapaz, eu gostei desse negócio. Exercício 13. Que é mostrar que se D é um domínio, e você tem um elemento desse domínio tal que alguma potência é finita, uma potência com expoente positivo, né? Tal que dn é o zero do anel para algum n, então esse d tem que ser igual a zero. Tá? Um elemento que satisfaz isso num anel ele é chamado de nilpotente. Então, essencialmente, o que esse exercício fala é que num domínio só existe um elemento nilpotente, tá? Que é o zero. Bom, o truque, esse tipo de coisa a gente faz por indução, né? Então, para D, se o n for zero e isso aqui estiver acontecendo, d elevado a zero, a gente, quando define potência, que está feito no exercício anterior, a d elevado a zero é 1. Então, 1 seria zero nesse anel, mas como ele é domínio, isso aqui não pode acontecer. Tá? Então, esse caso aqui não acontece. Se n é igual a 1, então o que a gente tem é d igual a d elevado a 1 igual a zero, então é claro que d é igual a zero. Então, o caso 1 está verificado. Supondo então que a hipótese, ou melhor, supondo a tese verdadeira para um n maior do que 1, se a gente tem d elevado a n mais 1 igual a zero, esse d elevado a n mais 1, na verdade, a gente define assim, d elevado a n vezes d. Então, pela hipótese de indução,
o que a gente tem aqui é que se esse por D ser um domínio, então a gente está supondo que D é um domínio, se esse Dn aqui fosse diferente de zero, tá? Então isso aqui ia... Espera aí. Eu fiquei perdido lendo no PDF e olhando na lousa ao mesmo tempo. Então, a gente está supondo que o caso é verdadeiro para n maior que 1. E aí a gente quer mostrar que se d elevado a n mais 1 é zero, então d é zero. Então, se d fosse diferente de zero, então pela hipótese de indução a gente ia ter que isso aqui teria que ser diferente de zero, tá? E aí quando a gente faz o produto de duas coisas diferentes de zero, num domínio, isso tem que ser diferente de zero. Só que dn vezes d é d elevado a n mais 1. Tá? Então, pela contrapositiva, a gente concluiu o que a gente gostaria para o caso n mais 1. Então, a gente mostrou que, em outras palavras, deixei para outra lousa. Essa lousa está apertada. A gente mostrou que se a gente queria mostrar que dn mais 1 igual a zero, implica d igual a zero. O que a gente fez foi mostrar, usando a hipótese de indução, usando aqui a hipótese de indução, se d é diferente de zero, então a gente chegou à conclusão que dn mais 1 é diferente de zero. Pela contrapositiva, a gente tem o resultado. Então é um exercício bem tranquilo, tá? Mas eu só mencionei ele aqui porque ele guarda parte do tipo de argumento típico de quando a gente está mexendo com domínios, tá? Bom, aí 14 é sobre idempotentes. Então ele pede para provar que se você tem um domínio, um elemento do seu domínio satisfaz d ao quadrado igual a d, então é porque d igual a 1 ou d igual a 0. Só um momento que acho que vocês perceberam que alguém mandou uma mensagem e eu tenho que fechar a aba do WhatsApp para não ter outro barulho. Já volto. Fechei. Era alguém mandando um meme. Pelo menos era um meme de matemática, era um meme legal. Certo. Então, 14 é o mesmo tipo de ideia, né? Então, no 14, deixa eu ampliar aqui. Então, no 14, o que a gente tem esse negócio aqui num domínio e quer concluir que d igual a 1 ou d igual a 0, tá? Se não a dica é essa aqui, ó. Inclusive, acho que eu mandei um texto com dicas para a turma, agora que eu lembrei. Essa igualdade ocorre se e somente se d ao quadrado menos d igual a 0. Só que isso aqui é a mesma coisa que d vezes d menos 1. C igual a 0. Aí você usa a condição de ser domínio. Tá legal? Mas tranquilo, 14 é ok. Vamos lá. 15 é um exercício de testar operações artificiais no conjunto, é só para praticar. Aí vamos para esse 16, para mostrar que projeção é morfismo de anéis, esse tipo de coisa. Depois mostrar... Tá, esses 16, 17 e 18 vale a pena eu comentar brevemente. Tá. Então deixa eu ampliar aqui. Ou será que compensa fazer assim? Compensa fazer assim. E aí eu diminuo esse cara aqui um pouco. Depois eu volto para ele. Eu tô ficando bom de mexer nesse aplicativo. Então, no exercício de número 16, o que se pede é para mostrar
que se a gente tem pi, anel tá sempre, mas é que a gente tem essa função que pega um parzinho A0, A1 e manda no AI. Tá? É a projeção na iésima coordenada. Tá? Mostrar que isso é um morfismo de anéis é simplesmente você verificar que é compatível com as operações definidas aqui no produto cartesiano e que leva 1 a 1. Né? Então, veja que vou fazer o caso da soma, por exemplo. Se a gente tem A0 a 1 somando, isso aqui mora no cartesiano. A soma com outro elemento do cartesiano, a soma usual, é feita coordenada a coordenada. Então é uma coisa assim. A0 mais B0, A1 mais B1. Eu não sei se está saindo o vídeo. Não, está dando para ler bem. Então aqui eu estou com 2 monitores e estou sentindo necessidade de outro. Meu Deus. Então quando a gente faz... O que a gente quer mostrar é que se a gente fizer a PI desse par, nota que a PI é uma coisa que mora em A. E aí soma com a PI disso aqui. Isso vai ser a mesma coisa que a gente fez, que se a gente tivesse feito a PI a projeção aplicada na soma. Tá? Eu gostaria de garantir isso aqui. Opa, como faz? A1. Tá? A gente quer saber se vale essa igualdade aqui. Só que vejam, esse sujeito, essa expressão aqui, pela definição de como é feita a soma no cartesiano, é você somar coordenada a coordenada. Então aqui dentro, o que há na verdade é isso aqui. Aquilo que estava antes se expressa assim. E a projeção pega a iésima coordenada desse par e vomita ela como resultado. Que é o que isso aqui faz. Então, esse cara, por um lado, vai ser o AI. Por outro lado, isso aqui é o BI. E eles estão somando. Por outro, isso aqui vai ser a iésima coordenada desse par. Mas a iésima coordenada desse par é AI mais BI também. Então, como AI mais BI é igual a AI mais BI, essas duas coisas são iguais. Então, mostrou que é compatível com a soma. Tá? Mesmo truque você faz para multiplicação. Em particular, tem que levar unidade em unidade. Então, a unidade no produto é o 1 do anel. Então, não há escolha, independente de se for ou melhor, a unidade do produto é o par ordenado, cujas duas coordenadas são a unidade do anel. Então, aqui, esse cara não tem escolha, ele vai no 1. Então, da mesma forma, você mostra que é compatível com o produto e, portanto, as projeções são morfismos. Tá, esse foi o 16. O 17... Cadê? Vamos ampliar aqui. O 17 ele faz uma coisa parecida. O 17 dá pra gente um anel B. Eu vou escrever ele assim, tá? E esse anel B tem um morfismo de anéis F0 que vai para o A e tem um outro morfismo de anéis. Aliás, aqui era melhor que fosse o F0 e aqui fosse o F1.
Então a gente está com essa situação de a gente tem um anel com dois morfismos de anéis indo para o A, o F0 e o F1. Aí o que é pedido para... o que se pede é isso aqui. Aqui a gente tem o A cartesiano A com as projeções. O que se pede é para mostrar que existe um único morfismo de anéis H que sai daqui, que sai do A cartesiano A e vai no B, que manda a... Pera, eu acho que eu estou olhando a lista de exercícios antes de eu ter corrigido. Pera. Ah, sim. Aquela lista estava com uns erros, pessoal. Que eu corrigi esses erros quando eu fiz quando eu mandei para a turma essa mesma lista de exercícios, só que com comentários sobre as soluções, tá? Eu não fiz de todos, até porque eu fiz de mais da metade, aí eu parei porque não tive feedback. Mas eu fiz de um monte em particular, encontrei alguns erros nos enunciados, eu tinha mandado para a turma, só que eu tinha esquecido que eu tinha feito isso. Em particular, o que eu estava... esse exercício 17, esse H não é nessa direção, pessoal. Esse H nessa direção aqui, ó. Então, o enunciado correto, que é o que está marcado aqui, então é esse aqui. A gente tem o anel B, é o anel com unidade, enfim, a gente está trabalhando com anéis com unidade, e existem os morfismos F0, F1 que saem de B e vão no A. Só que esse H que a gente vai fazer é na direção contrária. Tá? Então, esse H que a gente vai construir não é saindo do A cartesiano A para o B, é saindo daqui. Ó. Secretamente, isso aqui é teoria de categorias. Tá? A gente vai mostrar que existe um único H que sai do B e chega no A. Tá? Só para permitir vocês lerem o enunciado de novo. Então, existe um único morfismo de anéis que sai do B e vai para o A cartesiano A, tal que você consegue fazer essas composições aqui. Ó. Quando você cola a projeção no fim desse H, o que você tem é a função FI correspondente. Tá? Então, o termo técnico disso é dizer que o diagrama comuta. Então, aqui, ó, o que a gente quer mostrar é... Eu vou escrever com outra cor. Se a gente tem esse cenário aqui, tá? Então isso aqui é morfismo de anel, esse aqui é morfismo de anel. Então vai existir um único morfismo de anéis. Aqui o branco é o que a gente quer mostrar que existe. Tal que se você pega um Bzinho aqui, manda pela H para cá e depois projeta, então você vai fazer o quê? Vai ser H de B, e aí depois você vai fazer a projeção desse H de B. Isso aqui, fazer essa composição é a mesma coisa que você ter pegado o B e saído direto para o A com a F0. Então isso aqui vai dar F0 de B. Mesma coisa se você pega esse B, em vez de sair para esse lado, você sai para esse. Então, por um lado, você vai ter F1 de B e por outro você vai ter a projeção na primeira coordenada da H de B. Tá? E a ideia é mostrar que existe um único morfismo de anéis, H, que satisfaz essas coisas aqui. Então, nota o seguinte, se você tem... Se H já faz isso, então vou usar até outra letra. Se G
de B em A cartesiano A. Já satisfaz essa condição que a gente gostaria que o H satisfizesse? Que a gente tem que saber quem é H. A gente quer mostrar que é único, né? Às vezes dá para até colocar assim, ó, uma exclamação, não tem aquele existe único? Então tem gente que às vezes coloca isso aqui, eu já vi fazerem isso. Então, a gente, se tem um G que satisfaz essa condição de comutatividade que a gente pediu, então se ele satisfaz isso aqui, π0 bola G igual a F0 e π1 bola G igual a F1, então a gente é obrigado a concluir que a G tem um formato que independe da nossa escolha. Por causa do seguinte. Nota que, então, quando a gente fizer G de B, a gente quer descrever isso aqui igual a alguma coisa, né? Então, isso aqui tem que ser igual a alguma desgraça, vírgula, outra desgraça. Porque tem que morar em A cartesiano A. Só que a gente, a princípio, não sabe o que vai estar aqui. Mas, a gente sabe que, se você pega esse G de B e aí aplica a projeção 0, então π0 composta com G tem que dar F0. Então isso aqui tem que ser F0 de B. Só que a projeção faz o quê? Isso aqui é um par ordenado que a gente não sabe quem é. A projeção na zeroésima coordenada vomita a zeroésima coordenada. Então aqui tem que aparecer o F0 de B. Pelo mesmo argumento, se no lugar de 0 aqui tivesse 1, aqui eu vou vomitar o 1, por causa dessa igualdade aqui que a gente está assumindo. Então aqui tem que estar o F1 de B. Ficou pequenininho. Então vai ser F0 de B, F1 de B. Então, se existe uma função G que satisfaz o que a gente gostaria que ocorresse, então ela tem que ser dada por essa lei de formação. Então, se existe, é assim. Então, mostramos que se existir é única. Agora, para mostrar que existe, basta a gente definir a função h de b em A cartesiano A, fazendo exatamente isso. Pega o b e manda nesse par. F0 de b, F1 de b. Daí, pela própria construção disso, essa função h vai ter que satisfazer essas condições e ela vai ser um morfismo de anéis. Isso é um exercício bem simples. Tá? Mas, enfim, o que o exercício 17 pedia para provar era isso. Daí a gente vai para o exercício 18. E o exercício 18 é mais no sentido de acostumar vocês com uma coisa que chama propriedade universal. Porque o que a gente fez no fundo foi o seguinte. Sério que está passando caminhão de lixo agora? Tá, enfim. Então, esse foi o 17. O 18 é o 18, né? É para usar esse tipo de coisa que a gente de mostrar que existe usar esse fato de que existe uma única função, que é um morfismo de anéis, que satisfaz tal e tal coisas, para mostrar que dois objetos são isomorfos, tá? Eu cheguei a mencionar, a fazer essa discussão no vídeo sobre característica de anéis, mas assim, como está no exercício 18, ainda já passaram 20 minutos, eu vou pular esse negócio aqui. Tá? Há coisas mais urgentes do que falar de propriedade universal nesse momento. Tudo bem? E peço perdão aos categoristas. Mas vejamos então.
Então, generalize. Mostrar que é comutativo, o 20 é tranquilo. Mostrar que ser comutativo é uma propriedade. O 20 está falando... Deixa eu ver como está. Ah, tá vendo. O 20 é um exercício que essencialmente mostra para a gente que ser comutativo é uma propriedade algébrica de anéis. Eita, eu abri o TEC aqui. Porque se você tem anéis que são isomorfos, um deles vai ser comutativo, essencialmente se o outro também for, tá bom? Esse é o tipo de coisa que a gente chama de propriedade algébrica da categoria em questão, tá? Uma coisa que uma propriedade que se preserva por isomorfismos na categoria, no caso, isomorfismo de anéis. A mesma coisa ser domínio. Deixa eu ver alguma coisa interessante aqui. Ah, legal, aqui. Esse exercício 24 é bacana. Tá. O exercício 24, quando a gente está definindo, deixa eu ampliar aqui. Quando a gente definiu subanel, a gente tem lá um anel, blá 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 blá, e aí tem um S contido em A. E aí a gente definiu o que a gente discutiu o que significava o S ser subanel, e aí uma das caracterizações que a gente viu é que o S é subanel do anel A se ocorrem essas três condições aqui, ó. Então, o 1 do anel precisa pertencer ao S, a gente chegou a pedir isso. Aí, se a gente tem RS pertencentes ao anel, então R menos S pertence ao candidato subanel e tem que ser fechado para multiplicação, né? Então, se isso aqui acontece, E dependendo da definição de subanel que vocês estiverem vendo no livro, há anéis que não pedem, por exemplo, que a gente exigiu de que o morfismo precisa levar a unidade na unidade. E aí aqui a gente coloca isso porque no fundo o que a gente quer garantir é que a inclusão do S em A vai ser um morfismo de anéis, que é uma definição um pouco mais simples de ser subanel. Que quando você restringe as operações ao S, essa restrição determina sobre o S uma operação que torna a inclusão um morfismo de anéis. Então, em particular, o 1 vai ter que ir no 1. Aí uma coisa que alguém poderia se perguntar é se isso aqui é realmente necessário, se a nossa definição, se nas definições dos outros autores de álgebra, quando você só exige essas duas coisas aqui, porque isso aqui vai exigir que seja fechado simultaneamente, não só para a soma, mas também dado um elemento lá, vai ter que o inverso aditivo dele também vai estar lá. Tá? Claro que se você tira isso, você precisa acrescentar a hipótese de que o S não é vazio. Mas enfim. Então isso aqui lida com a soma, isso aqui lida com o produto, e poderia haver pergunta de se quando você faz, se isso aqui não seguiria das outras propriedades. E o exercício 24, ele lida exatamente com esse tipo de pergunta. Opa, o que eu fiz aqui? Que eu queria fazer isso. Porque ele foi dado um conjunto X e um subconjunto dele. O conjunto das partes está contido do subconjunto está contido no conjunto das partes do maior. Então a pergunta é se dá para afirmar que esse cara
aqui é subanel desse cara aqui. Lembrando que quando a gente está no conjunto das partes de X, isso aqui é a coleção de todos os... Que letra eu uso? Ds. Tá, esse aqui D está contido em X. Tá, a coleção de todos os subconjuntos. E a gente viu que isso tem uma estrutura de anel quando a gente finge que interseção é a multiplicação. Aí a diferença simétrica é a soma. O X vai ser o 1 e o vazio vai ser o 0. Tá? Então esse cara é um anel quando você faz isso. Em particular, o que o exercício 24 está falando é que se você tem um subconjunto do X, então se você está nessa situação aqui, onde o Y é um dos subconjuntos do X, então é claro que o conjunto das partes do Y... Opa, eu troquei de cor. Então o conjunto das partes do Y está contido no conjunto das partes do X. Tá? Porque todo subconjunto do Y, pela transitividade da inclusão, é um subconjunto do X. Portanto, essa inclusão aqui é verdadeira. E é claro que quando você restringe a operação de interseção aqui, ela é oriunda da operação de interseção aqui, é a mesma coisa com a diferença simétrica e tudo mais. Agora, o pulo do gato está no fato de que, para que esse cara seja subanel desse, pela nossa definição, seria necessário que a unidade desse anel, então, a gente precisaria que a unidade desse anel aqui fosse igual à unidade desse anel aqui. Só que a unidade desse cara é y e a unidade desse é x. Então, se essa inclusão aqui for própria, então se o y estiver contido e for diferente do x, então eles têm unidades multiplicativas diferentes. Então isso mostra que há exemplos então de anéis, tá? Ambos os anéis são com unidade, esse aqui é com unidade, esse aqui é com unidade. Um está contido dentro do outro, esse está contido dentro desse. A operação de um vem da restrição das operações do maior, só que ainda assim ele não é um subanel. Tá? Então, é só um exercício para exibir essas patologias que ocorrem, tá? Porque nem todo anel é numérico, tá? Ou oriundo de função, ou de algum quociente, de alguma coisa por número. Tá? Então, há patologias dessa natureza. Desses 24 era isso. Agora vamos ver para onde eu vou. Deixa eu diminuir isso aqui. Então, 24. X ao quadrado igual a x por todo x, então A é comutativo. Tem um truquezinho aqui também explicado. Tá bom. Ok. Deixa eu ver alguma coisa que talvez possa ser um pouco mais complicado. O binômio de Newton em anéis comutativos. Tá. Será que eu faço? Não. Não vou tirar a oportunidade de vocês tentarem fazer. Tá. Precisa de um truquezinho. Aqui eu até coloquei a observação, tá? Se você sabe dessa coisa aqui, quando você... Tudo bem que isso aqui é com relação a números naturais, tá? E a gente está num anel. Só que o exercício anterior, ele menciona pra gente, nos exercícios anteriores, no 30, como que a gente interpreta uma coisa do tipo um número natural vezes um elemento do anel, tá? A gente pensa nisso recursivamente como sendo aquele elemento do anel somado consigo mesmo o número natural de vezes, tá? Isso aqui. Ou se for um número inteiro, se for negativo, a gente pega o inverso aditivo e faz a mesma coisa.
Mas isso já foi discutido antes. Então, essencialmente, é a mesma demonstração que a gente faz para o binômio de Newton em introdução à teoria dos números, aquela mesma demonstração você consegue aplicar aqui no contexto de anéis. Tá bom? Certo, mostrar que esse cara aqui, esse sujeito, mostrar que ele é, ver se ele é sempre subanel de R, tá? E aí, se uma coisa dessa forma aqui é subanel. Na ocasião, quando estava, se esses exercícios tivessem sido resolvidos de acordo com o fluxo da matéria, nesse ponto, sem ter anéis de polinômios, seria não difícil, mas um tanto chato mostrar que esse cara é subanel. Mas já que a gente já sabe polinômios, vamos usá-los. Né? A gente quer mostrar que isso aqui, definido como sendo o conjunto das coisas da forma A mais B raiz de N, com A e B pertencentes a Q, a gente quer mostrar que isso é subanel de R. Isso. Deixa eu mostrar que é subanel de R. Tá grande a lousa. Ah, já aumentei. Tudo bem. Então, um jeito de fazer isso, a gente pega o anel de polinômios com coeficientes nos racionais em determinado x, e aí a gente, bom, como raiz de n pertence aos reais, né? Claro, dependendo desse n, isso pode ser um número, um número racional, um número, não, isso pode ser um número, pode também, isso, pode ser uma coisa que está num conjunto numérico clássico menor que R, mas certamente em R está. Então, a gente tem o direito de fazer o morfismo de avaliação dado pela propriedade universal. Então, que essencialmente é aquela coisa que pega o x e manda no raiz de n. Tá? Mas se você tiver, em vez de só o polinômio x, você tiver com uma coisa da forma alfa x, isso vai no alfa n. É você pegar o polinômio e substituir e pegar todas as ocorrências do x e substituir essas ocorrências pelo número em questão, que no caso é a raiz de n. E claro, se for não for um monômio, mas for um polinômio, se for uma coisa assim, alfa i x i menor ou igual que um m, então isso aqui vai no alfa i raiz elevado a i menor ou igual que m. Tá? Então isso é um morfismo de anéis, a gente não precisa provar mais isso, porque a gente já fez a gente já argumentou em geral que coisas dessa natureza são morfismos de anel pela propriedade universal do anel de polinômios. Então, provou uma vez, não precisa provar todas. Tá? Então isso é um morfismo de anéis. Como é um morfismo de anéis, então imagem de φ contida aqui dentro é subanel de R. Tá? Então, isso também já foi observado em aula, nas notas de aula. Então, tudo se resume agora a observar que isso aqui é igual a isso aqui. Tá? Então, a gente tem que mostrar duas inclusões. A gente tem que mostrar que esse cara está contido aqui e que esse cara está contido aqui. Bom, isso ocorre porque se alguém que mora aqui é dessa forma aqui, ó, é A mais B raiz de N. Então, esse A mais B raiz de N, ele é igual a φ do A mais BX.
Portanto, um cara que mora aqui está na imagem de φ, porque ele é a imagem de um polinômio. Que polinômio? Esse polinômio, pela φ. Tá? Então, essa inclusão é imediata. Agora, a outra inclusão, que eu vou colocar aqui, é a imagem de φ contida em Q raiz de n. Então, a gente tem que pegar uma expressão polinomial dessa forma aqui, tá bom? Então, dado uma expressão... Acho que aqui compensa eu aumentar a lousa que tá menorzinho. Não, mas tá em 1080p. Mas, enfim. A gente tem que pegar uma expressão polinomial dessa forma. Raiz de n elevado a i com i menor ou igual que n. E mostrar que isso se escreve como sendo algum a. Então, será que ocorre isso? Algum a mais b raiz de n. Bom, mas vejamos. Essa coisa aqui, se você tem isso aqui, ó, eu vou só dar ideia, mas essa soma você pode fazer ela percorrer os pares e os ímpares. Em que sentido? Você pode fazer isso aqui, ó. A soma dos i's que são menores que n, tais que i é ímpar, dessa coisa aqui. Tá somando, então a gente quebra como duas somas, não tem problema. E essa outra soma aqui, i menor ou igual que n, tal que i é par. Então, você só reescreveu essa soma, que você pode fazer isso, porque você particionou o conjunto de índices no qual essa soma tá correndo, tá? Só que quando o i é par, tá? Aqui é o problema de usar i em álgebra, né? Que a gente pode achar que são... Esse i é um índice, tá? Não é o i dos complexos. A gente não está mexendo com complexos aqui. Então, aqui é... Esse i, então, é um 2 elevado a alguma coisa. Tá? Então, isso aqui vai ser... Essa raiz vai sumir, nesse caso aqui, e vai ficar... Isso aqui vai ficar assim, ó. Essa raiz vai sumir, porque esse i é um número par, ele é um múltiplo de 2. Então, como você está com a raiz de n, deixa eu escrever aqui, talvez. A gente está escrevendo assim, ó, esse i, nesse caso, é um número par. Então, ele é uma coisa assim, 2k. Então, isso, na verdade, é n elevado a k. Tá? Então, esse cara vai ficar... Mas esse k, nesse caso, é o i sobre 2. Então, é isso aqui. Por outro lado, quando o i é ímpar, significa que a gente está numa situação em que é 2k mais 1. Tá? Então, isso é o quê? Quando a gente está nessa situação. Deixa eu apagar aqui. Isso é... Que cor eu uso? Ah, tá. Isso é raiz de n elevado a 2k vezes raiz de n, tá? Então, 2k, mesma base, somos expoentes, aquela velha história. Esse cara aqui vai entrar... Então, vai ficar o n elevado a k, então isso aqui vai ficar n elevado a k vezes raiz de n. Então, nota que quando a gente usa esse raciocínio aqui, que a gente vai ter isso. Vai ter... dividido por 2, que desgraça. Vai ter alguma desgraça, vai ter um negócio aqui, n elevar, o i é ímpar. Não posso fazer o i elevado a 2.
Mas, enfim. Tá, aqui não é isso. Tá, eu vou roubar feio aqui. Eu vou colocar aqui n elevado a k i. Onde quem é esse KI? É esse cara aqui, ó. É o único sujeito que satisfaz isso. Pronto. Tá. Então, o que a gente fez? A gente mostrou que essa expressão polinomial se escreve como sendo essa soma aqui, tá? Com essa soma. Mas vejam que aqui esse raiz de n não está dependendo, não está variando junto com o KI. Eu posso deixar ele em evidência. E aqui, isso aqui essencialmente é um número racional, porque a gente está com os alfaís racionais multiplicados por números naturais. Então, esse cara aqui vai ser o nosso A, e esse aqui vai ser o nosso B, que a gente queria mostrar que existe. Portanto, então a gente mostrou que esse negócio aqui se escreve como uma coisa assim. Tá? Portanto, é um subanel. Eu prefiro fazer assim do que pegar aqueles negócios, de pegar e mostrar que é fechado para operação, não sei o que e tudo, porque aqui é só uma igualdade de conjuntos, é simples, você não tem que ficar fazendo muita conta. Eu não sou algebrista, e se eu fosse algebrista, não seria o tipo de algebrista que gosta de fazer continha, eu gosto de usar os canhões que a vida me dá. Tudo bem? Vamos ver. Voltando então. Certo. Ok, mostrar que nesse caso que não é subanel, quando é b vezes raiz cúbica de 3. Só pensar um pouquinho que vocês vão chegar à conclusão tranquila. Morfismo de anéis de Q em R necessariamente é inclusão. Tá, é meio que por recursão. A sugestão aqui eu acho que está boa o suficiente para vocês. Tá, e aqui tem uns exercícios de ideais. Ok. Relacionando o ideal com MMC. MMC ou MDC? Eu sempre troco a sigla. Máximo divisor comum, MDC. Tá. Tá bom. Que outro exercício pode ter aqui de interessante para eu colocar no vídeo? Algumas coisas aqui eu já fiz nos outros vídeos. Mostrar que um domínio que se der um domínio, então a característica dele é 0, ou é um número primo. Esse é o 62. Então a gente tem um domínio D aqui. Tá? Como a gente provou em algum vídeo, está na parte das notas de aula que é sobre característica de anéis. Existe um único morfismo de anéis dos inteiros nesse domínio, tá? E o gerador positivo do núcleo desse morfismo de anéis é a característica, tá? Então, esse cara, esse morfismo, ou ele é injetor, então, ou φ é injetor, e daí o núcleo desse negócio é 0. Aliás, é o único gerador não negativo, que é único. Então, esse aqui é o caso em que a característica é 0. Característica de D é 0.
Eu estou escrevendo, mas acho que vocês não estão vendo. Tá, eu esqueci de diminuir o negócio. Pronto. O φ não é injetor. Se o φ não é injetor, então o núcleo dele é não trivial. Então, ou não, e daí a gente tem esse kernel de φ gerado por um único n estritamente maior que zero, tá? Porque todos os ideais aqui são dessa forma. Eu tenho quase certeza que se eu não fiz isso em vídeo, está nas notas de aula, na parte de algoritmo da divisão. Se não está lá, vai estar em breve quando a gente entrar em domínios de ideais principais. Tá? Que eu provavelmente vou demonstrar isso de novo. Mas então, isso aqui, mostrar que todo ideal de zero dessa forma também é um exercício que está com dica na lista. Então, o núcleo desse morfismo é esse número, maior que zero porque ele não injetou, e esse cara é a característica do D, tá? É esse N. E aí o que o exercício pede é que, nesse caso, esse N é primo. Mostrar que esse N é primo. Mas veja que pelo primeiro teorema do isomorfismo, que é corolário da propriedade universal do quociente, quando você faz isso aqui, ó, Z quocientado por isso, é isomorfo, é um anel isomorfo à imagem de φ. Só que a imagem de φ é uma coisa que mora em D, e D é um domínio. Se D é um domínio, então a imagem de φ também é um domínio. Tá? Se você tem um subanel de um domínio, esse subanel é um domínio. Porque se você tivesse divisores de zero aqui, eles seriam divisores de zero aqui, e ele não ia ser domínio. Mas então, esse cara é domínio, portanto, isso é domínio. Mas, então, vejam, isso aqui implica para a gente que imagem de φ é domínio. Domínio. Então, esse quociente é um domínio, mas um quociente de um anel por um ideal é domínio, se somente se o ideal que está quocientando é primo. Mas a gente já viu que, nesse caso, como esse cara tem esse formato, isso ocorre essencialmente se o n é primo. Tá? Então é tranquilo. Ok. Vamos voltar aqui. Os exercícios não aumentam mais, mas acho que dá para ler. Esse foi o 62. Tá bom. Esse aqui eu acho que vale a pena vocês fazerem ele. Eu acho que eu fiz no último vídeo sobre polinômios. Eu fiz. Tá, esses aqui de quociente eu acho que compensa para encerrar. Tá legal? Então, o 66 ele pergunta quando A de x é corpo. A resposta é nunca. Tá? Bom, eu cortei porque eu fiz a explicação com a desgraça do outro PDF na frente. Tá? Eu preciso aprender a trabalhar com isso. Mas, então, o 66 pergunta quando o AX é um corpo. A resposta é nunca. Tá? Se você começa pegando para sua resposta começar a fazer sentido, o A tem que ser diferente de zero. Porque se ele for zero, a anel de polinômios é zero, e sem chance de ser corpo. Enfim, ele não sendo zero, tá? Para ele ser corpo, todo o elemento do seu anel deveria ter um inverso multiplicativo. Em particular, o próprio x enquanto polinômio deveria ter um inverso. Só que isso não existe. E se existisse, a gente pega aqui um candidato, expressa ele dessa forma, quando a gente multiplica por x, ele vai se expressar assim, ó, 0 vezes x0 mais alfa 0 vezes x mais alfa 1 vezes x², etc. Até alfa n vezes x elevado a n mais 1.
Só que isso ser igual a 1 diz pra gente que os coeficientes de mesmo grau tem que ter o mesmo, os coeficientes. Não, os coeficientes de mesmo grau, os coeficientes que acompanham os monômios de mesmo grau, eles têm que ser iguais. Então, isso aqui, se isso aqui fosse verdade, o zero teria que ser igual a 1. Só que isso não acontece no A diferente de zero. Tá? Então, o polinômio x em A de x, ele só admite inverso quando todo mundo admite inverso porque o anel é trivial. Tá legal? Então a resposta é nunca, ou melhor, nunca nos casos interessantes nunca é. Tá? Então isso foi o exercício 66. O 67... eu dei outro corte porque, de novo, eu fiz aquela bobagem de ficar falando, escrevendo enquanto o negócio está aqui. Porque eu estou olhando para outra tela e não vi que essa desgraça estava na frente. Enfim, mas foi rápido. Aqui, ó, eu vou cortar essa desgraça mesmo. Então, para a gente mostrar que esse amiguinho é maximal aqui, o que a gente vai fazer é mostrar que o quociente do k de x desse anel de polinômios, por ele é um corpo. O nosso candidato, então, como a gente vai fazer isso? Tem esse corpo aqui já gritando para ser usado. Então, isso soa estranho. A gente vai pegar, então, o anel de polinômios e vai fazer um morfismo de avaliação em K que pega um polinômio P e avalia ele no elemento A do corpo. Tá? Então, isso é um morfismo sobrejetor de anéis. Então, por ser um morfismo sobrejetor, a imagem de φ é igual a K. Tá legal? E pelo teorema do isomorfismo, quando a gente faz Kx e quocienta pelo kernel, isso é isomorfo, esse cara. Então, é isomorfo a um corpo. Portanto, o núcleo é um ideal maximal. Então, se a gente mostra que o núcleo é esse cara, acabou. Então, basta mostrar que o núcleo é essa desgraça. Tá? Então, para a gente mostrar isso, de novo, dupla inclusão. Um está contido no outro está contido no um. Tá? Agora eu vou jogar essa janelinha para cá. Estou ficando mais esperto. Se P pertence a isso, então significa que P é um polinômio múltiplo de x menos a. Então significa que P é igual a um certo polinômio Q vezes esse polinômio aqui, x menos a. Então, quando a gente faz a avaliação, então φ de P vai ser o Q, agora eu vou colocar assim para indicar a avaliação, Q de A vezes A menos A, tá? Porque a gente troca as ocorrências de x por A e aqui é um x, então fica A menos A, isso é zero. Então, P pertence ao núcleo de φ. Essa inclusão é tranquila. Para outra, a gente tem que mostrar que se P pertence ao núcleo, então quando a gente faz... não faz nada. Então o P pertence... Então P é um múltiplo disso aqui. Tá? Olha, quase que vai o negócio. A gente quer mostrar que P pertence a esse negócio aqui. Deixa eu sumir com essa tela um pouco. Pronto. Isso aqui é o que a gente quer mostrar. Bom, para mostrar que é múltiplo, o que a gente faz? A gente divide. Então, pelo algoritmo da divisão, existem Q e R pertencentes ao anel de polinômios e são únicos. Tá?
tais que quando você pega o P e divide pelo x menos a. Então, P é igual a um polinômio, Q, vezes o polinômio x menos a, mais um resto, onde esse resto é igual a zero, ou o grau dele, então, ou o resto não é o polinômio nulo, e o grau dele é estritamente menor que o grau do polinômio que a gente está usando para dividir, que é x menos a, e o grau disso aqui é 1. Então, vejam, a gente gostaria de concluir que vale isso, porque aí vai significar que o P é um múltiplo de x menos a, certo? Porque a divisão deu resto zero. Olha só. Então, se não vale esse, então ele é um polinômio não nulo, cujo grau é menor que 1. Portanto, o R tem que ser um polinômio. Então, o grau de R, nesse caso, tem que ser zero. Então, ele é um polinômio não nulo de grau zero. Ou seja, o R é um elemento do corpo, é um polinômio constante. Tá? Bom, mas aí o que a gente faz? Eu acho estranho isso, mas enfim. A gente faz a avaliação agora. A gente faz φ de P é igual a φ disso. A avaliação é um morfismo de anéis, então ela quebra para soma e para multiplicação. Então isso aqui é... Aqui é um Q, né, Renan? Pronto. Então vai ser φ de Q vezes φ de x menos a mais φ de R. Bom, a φ é a avaliação em A, então esse é o Q de A vezes A menos A. O R é um polinômio constante, então é só o R mesmo. Por outro lado, a gente pegou o P no núcleo, então isso é zero. Isso aqui também é zero, porque A menos A é zero, então zero vezes essa coisa, morreu isso aqui tudo. Então R é igual a zero. Tá, então, esse caso aqui não pode ocorrer, tá? Porque ele obrigaria... o grau não estaria definido, não está definido para ele. Então, esse caso aqui, para a gente supor esse caso, a gente implicitamente está supondo que o R é diferente de zero. Mas aí chegou que o R é zero, de qualquer forma. Então, essa divisão, essa expressão aqui só é possível com R igual a zero, como a gente queria. Portanto, vale a inclusão que a gente gostaria. Bom, isso foi o 67. 68, os 69, esses outros todos usam essa dica de modo geral. Eu vou finalizar para fazer uma coisa um pouco mais numérica. Vou fazer o 73. Os outros são um pouco mais técnicos assim e eu coloquei eles com o intuito de que fossem pensados por vocês da turma. Então, eu não vou falar eu não vou discuti-los gratuitamente no vídeo. Em particular, tem o teorema da correspondência de ideais, que é um teorema bastante importante. Ele faz a correspondência entre os ideais do anel com o seu quociente, tá? Mas como a gente não vai precisar dele agora, eu deixei ele como exercício. Mas é o tipo de coisa que eu gostaria que vocês pensassem, para se não conseguisse sair sozinho, aí a gente discutisse, tá? Por isso não está nas notas de aula, mas está nos exercícios, tudo bem? Mas então vamos encerrar com o exercício 7.3. Ele é um pouco mais numérico. Tá? A ideia é mostrar que... eu esqueci de ir para a lousa, mas deixa eu só escrever. A ideia é mostrar que quando a gente faz isso aqui,
c de x quocientado por x ao quadrado mais 1. Isso aqui é isomorfo C cartesiano C. Opa, como faz? Aqui. Isso. Para mostrar isso. Bom, se vocês derem uma lida no teorema chinês dos restos, isso vai sair pelo fato de que o x² mais 1 ele é igual ao... Vejam, a gente tem x² mais 1 igual a isso. Aqui a gente pode fazer isso. Tá? X² mais x morre, isso aqui é menos i ao quadrado, i ao quadrado já é menos 1 aqui dentro, então, ok. Então esses dois caras aqui são... Então, isso aqui a gente consegue escrever assim, x menos i, x mais i. Então, como eles são maximais, cada um desses aqui é um ideal. Isso aqui é um outro jeito de você escrever isso aqui, ó. Tá? É um exercício interessante você se convencer de que isso é verdade, tá? Inclusive ele já está enunciado para trás. E aí pelo teorema chinês dos restos, que eu não discuti em vídeo, mas que está nas notas de aula, esse cara aqui, ele é isomorfo a esse cara. Tá? E pelo outro exercício que a gente fez, isso aqui tem que ser o próprio C, esse aqui também tem que ser o próprio C. Tá? É um exercício típico de teorema chinês dos restos, assim, mas dá pra fazer no braço também. Mas aí no fundo você vai estar redemonstrando esse teorema que eu estou mencionando, tá? Bom, mas já me alonguei bastante. Esses foram alguns dos exercícios que estão na lista 0 de Álgebra 2. Na semana que vem eu vou iniciar os novos assuntos, tudo bem? Sobre polinômios, sobre corpos, essas coisas assim. E é isso, eu já tomei bastante o tempo de vocês. E fiquem em casa, tá legal? Tchau, tchau.